Querido Deus, nosso Pai, nós estamos neste local que é dedicado ao Teu culto, mas nós queremos dedicar a nossa vida para o Teu serviço, para o Teu culto, adorando-Te em espírito e em verdade. Sustenta, Senhor, o coração de cada um de nós aqui, e onde quer que estejamos, que a Tua mão nos sustente com todo o carinho que o Teu amor nos reserva. Estamos buscando a Tua presença, querendo aprender de Ti, através do Teu Santo Espírito. Que cada coração, cada vida que aqui se encontra, ou daqueles que estão também compartilhando este culto conosco, seja a nossa vida uma oferta no Teu altar, para a Tua honra, para a Tua glória, pelo amor do Senhor Jesus, é que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Amados irmãos, a nossa saudação em nome de Jesus, a graça e a paz estejam com todos. Alegria estarmos juntos a louvar e bendizer o nome do Senhor. Um abraço carinhoso.
cada pessoa que aqui está, também os que nos acompanham pela internet, sintam-se devidamente integrados a esse propósito de adoração ao Senhor. Nós queremos saudar os nossos visitantes, conhecer nesse momento aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está conosco, quando estiver, coloque-se em pé. Nós queremos brindar a sua companhia aqui conosco. Tem gente ali atrás, tem gente lá em cima, aqui na frente também. Pode ficar em pé um pouquinho até que chegue um dia aqui na frente, gente. Isso. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Obrigado pela sua dileta companhia. Nós queremos ressaltar algumas informações já constantes no boletim, mas trazer ênfase. Os núcleos familiares retornam essa semana. Você tem aí a agenda da semana, veja o seu grupo. Você que ainda não faz parte de um, aproveite agora o começo do semestre e venha integrar um dos nossos grupos. Também como encarte no boletim, você tem hoje o calendário de oração pelos missionários do mês de agosto. Tenho sempre no lugar de fácil acesso para você poder acompanhar e orar dia a dia pelo movimento missionário. Nós queremos também lembrar que hoje temos um almoço de confraternização em prol da associação comunitária, ela promove aqui no pavilhão. Você pode comprar o seu ingresso e também nós estamos pedindo àqueles que puderem doar um ingresso a mais, ingresso infantil, para as nossas crianças do lar que estarão participando conosco. Amanhã temos reunião do Conselho às 19h30, terça-feira na Junta Diaconal também às 19h30. E hoje também é o Domingo das Primícias. Alguns já trouxeram o leite in natura, mas se você preferir doar uma oferta usando esse envelope, junto com o seu dízimo, a sua oferta missionária de fé, você deposita também a sua doação para o leite. No dia 18 de agosto, o Ministério dos Pais que Oram pelos Filhos está promovendo mais uma série de palestras, desta feita com o tema da homoafetividade. Precisamos tratar isso à luz da palavra de Deus, do ambiente cristão, e os presbíteros Luiz Augusto e Marcelo Gripe que estão com esta incumbência. Às 8h15 tem o café da manhã, aqui no pavilhão, e logo depois, aqui no espaço de adoração, a palestra. Todos estão convidados para tal. E eu quero ressaltar também aqui um anúncio sobre a brigada de incêndio. Tivemos a feliz notícia agora há pouco que a vistoria do Corpo de Bombeiros praticamente já nos autorizou plenamente aos nossos funcionamentos, até porque nós investimos bastante nessa questão de prevenção. Mas ainda resta a formação da brigada de incêndio, então nós estamos pedindo pessoas que já são certificadas, talvez até na sua empresa, no local de trabalho, você é um certificado, procure o presbítero Adalto ou o presbítero José Carlos Marcondes e diga: eu sou um certificado. Nós temos vários assim, porque aí nós estaremos definitivamente em dia com a formação dessa brigada e teremos um treinamento muito em breve. Esta é a única coisa que remanesce para fecharmos o que está em curso aqui. Eu queria convidar o reverendo Luiz Renato Maia para dar uma palavrinha aqui, também o Alexandre Zanetti, que vai falar sobre as atividades das crianças, e depois, já está aqui, né? Um homem tão rápido, né? E o Zanetti também fica pertinho aqui, e logo depois ele também dispensará as crianças. Bom dia, irmãos, graça e paz. Rapidamente, nossa palavra de gratidão em nome da Mais. Ontem, desde sexta, tivemos um congresso aqui, cerca de 400 jovens reunidos para ouvir sobre o desafio missionário, sobre a causa da igreja sofredora, e não podia deixar de agradecer à igreja, ao MP de forma especial por tanto envolvimento. Os jovens têm se envolvido com a causa da Mais de uma forma muito boa, muito intensa, e nossa palavra de gratidão a Deus por essa igreja que tem sido ponto de apoio para a Missão Mais aqui em Curitiba. Deus abençoe e que sigamos juntos pela causa do reino de Deus. Um abraço. Bom dia, igreja. Alguns avisos ainda no seu boletim, na parte central ali do boletim, quanto ao Ministério da Infância, temos 4 avisos. O primeiro deles é a reunião dos professores, tanto do culto quanto da IBD, no próximo domingo, no próximo sábado, dia 11 do 8 às 9 horas. Então todos estão convocados, todos aqueles que já são professores e aqueles que desejam servir nesse ministério estão convocados para essa reunião. Então próximo sábado, dia 11 de agosto, às 9 horas.
O Acampai, então, do dia 24 ao dia 26 de agosto, a inscrição é R$200, o pai mais um filho, tendo o valor de mais R$75 para filho adicional, vai ser lá no acampamento Paraíso. Então, as inscrições depois do culto comigo ali na frente, R$200 pai e filho, do dia 24 ao dia 26 de agosto. Esse valor de 200 é o pai e o filho. Queria também falar do curso Alcançando o Coração da Criança, que ele acontecerá nessas datas, o dia 15 de setembro, dia 6 de outubro e dia 3 de novembro, vai ser aqui na igreja, das 2h30 até as 5h30. Então todos os pais, desde o berçário até os pré-adolescentes, pais de pré-adolescentes estão convocados também a participarem. E eu queria deixar um convite para a igreja, nessa semana, nessa última semana, a Michelle e as crianças, a gente estava lá em Águas de Lindóia, no curso de aconselhamento da ABCB. É um curso de aconselhamento bíblico que prioriza a palavra de Deus, então trata os pecados com a palavra de Deus. E vai ter esse curso aqui em Curitiba, que acontecerá do dia 27 de agosto até o dia 1º de setembro. Então, mais informações com a gente também. Eu só queria passar um vídeo que vai dar mais informações sobre esse curso agora. Qualquer dúvida, falar comigo ou com a Michelle, minha esposa. Este curso irá introduzir você ao aconselhamento bíblico. Nós temos observado nas últimas décadas uma série de propostas para ajudar pessoas. Pessoas sofrem por causa do seu pecado pessoal, pessoas sofrem por causa do pecado de outras pessoas sofrem porque vivem num mundo caído. Para dar respostas a esse sofrimento, inúmeras propostas surgem, mas surge também a pergunta: qual delas está certa? Qual delas melhor explica a condição humana? Qual delas melhor explica as mazelas da humanidade? Qual delas melhor explica a proposta de mudança genuína? Este curso vai dar para você e vai mapear para você as visões que ali existem, vai trazer para você um respaldo bíblico sobre a suficiência das Escrituras, também vai ajudar você a encarar as suas próprias falhas como conselheiro. Às vezes nós ouvimos histórias, ficamos empolgados de que agora eu vou usar a Bíblia, agora eu vou aconselhar pessoas, elas vão mudar, elas vão ser transformadas. É óbvio que é o nosso objetivo. Mas quando a mudança desejada não vem, como é que você reage? Eu espero que esse curso introduza você a pontos importantes sobre o ministério particular da Palavra de Deus, aquilo que nós estamos chamando de aconselhamento bíblico, dando respaldo e respostas para que com confiança você ministre a Palavra de Deus. Aproveite. Queria chamar as crianças aqui na frente para ir para o seu culto. Esse curso, então, vai acontecer no dia 27 de agosto até o dia 1º de setembro, tem o valor de R$210, todas as noites, das 7 até as 10h30, no sábado, das 9 da manhã até as 4 da tarde, o fundamento básico, a Bíblia, a suficiência das Escrituras para o tratamento do pecado. Um curso muito bom. Oremos então pelas crianças. Pai, muito obrigado, Pai, pelas crianças que temos aqui na igreja, Pai, essa geração que é o presente da igreja e também com certeza será o futuro da igreja, Pai. Peço agora pelo culto delas, por cada professora que vai ministrá-las. Peço para que o Senhor também abra o coração delas para que entendam a sua palavra, Pai. Isso que eu te peço e te agradeço, e também pelo seguimento do culto aqui na igreja. Em nome de Jesus, amém. As crianças saem para o culto e nós continuamos aqui. Eu queria convidar você a um momento de contrição. Esse último aviso de um curso para tratar as questões que pendem na nossa vida com a palavra de Deus nos leva também a pensar. E no culto temos esta oportunidade de confessar os nossos pecados, na certeza de que o Senhor de todos nos purifica por causa do sangue de Jesus que foi derramado no Calvário.
Quero convidar você a ter um momento de oração em silêncio, confessando a Deus os pecados. Oremos. Ouve, ó Deus, a nossa oração, porque somos instados a perceber em nós que não está condizente com a Tua palavra. É o Teu Espírito que ministra a Tua própria palavra, que traz luz à nossa vida. Mas debaixo desse luzeiro, ó Deus, nós não exasperamos, porque reconhecemos também a Tua boa mão, redentora, remidora, perdoadora, que nos purifica dos nossos pecados, habilitando-nos a comparecer à Tua presença, a render graças, a proclamar o Teu nome, a andar na Tua presença. Acolhe a cada coração sincero, que arrependido busca a Tua face, certificado da Tua bondade e da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bênçãos incontáveis. Esse é um momento que nós, na liturgia do nosso culto, dedicamos à etapa de entrega das nossas ofertas, dos nossos dízimos, dessa nossa manifestação de agradecimento a Deus. Vamos olhar sempre para este momento como uma oportunidade que Deus está nos oferecendo e nos renovando todas as vezes. Vamos acompanhar a leitura do Salmo 103, versos de 1 a 5. É sobre a misericórdia de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Dentro deste espírito, nós convidamos os nossos irmãos diáconos que se apresentem para recolher as ofertas, os dízimos. Aqueles que nos visitam não tenham constrangimento, se quiserem também contribuir, são bem-vindos, mas essa é uma tarefa nossa, dos membros desta igreja. E enquanto eles fazem o recolhimento, nós vamos cantar o hino de número 63.
Deus amado, Deus de misericórdia, Deus de poder, toma-nos a todos nós, Senhor, nas Tuas mãos, porque estamos seguros nas Tuas palavras, de que podemos confiar. Permite, Senhor, que estes valores que aqui estão ajuntados agora, possam, Senhor, transformar-se pelas mãos que Tu vais cuidar, em obras e mais obras, para a honra e glória do Teu santo nome. Permite, Senhor, que mais do que os valores, nós estejamos colocados juntos com eles, Senhor, nos entregando a nós mesmos, apesar de nós. A Tua misericórdia é maior. Fica conosco. Agora a gente vai cantar do Inário, que é o preparo para o sermão, para preparar os nossos corações. Se você for afinado, né, cante junto e vem ensaiar quinta-feira. Todo mundo aqui é afinado, viu? Então todo mundo pode vir participar do coral. Mesmo que você não seja assim tão afinado, eles dão uma consertadinha em você. A menos que você seja tão desafinado que desafina até quando toca a campainha. Aí não vai ter jeito mesmo. Vou convidar a sua máxima atenção e abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Todo o capítulo. Primeiro verso ao 24. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, 1 a 24. Diz assim a palavra de Deus: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados os dias, a torrente secou,
porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozinhado. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fizeram, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. Tomou um dos braços dela e levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Pai, é a tua palavra, que é verdade independente de qualquer coisa, mas que agora é pronunciada dos nossos lábios e é atendida pelos nossos ouvidos, que ela possa cumprir o seu propósito, não voltar para ti vazia, mas fazer o que te apraz. Ensina-nos as verdades aqui contidas, Senhor. Envolve o nosso coração para atinarmos com a tua vontade sempre, em nome de Jesus. Amém. Você certamente, neste domingo, ao despertar, lembrou-se hoje, temos culto na casa de Deus, de maneira especial hoje participar da ceia do Senhor, e você logo se aprontou para seguir o costumeiro caminho, para chegar até a casa de Deus. Mas talvez você não estivesse sabendo que havia uma maratona na cidade, e você eventualmente teve que tomar um outro caminho para poder chegar aqui, e eventualmente até chegou atrasado, né? Talvez não tanto os irmãos que vieram para este segundo culto matinal, mas com certeza os do primeiro culto passaram algum aperto, tentando encontrar um caminho alternativo que pudesse fazê-los chegar até a casa do Senhor. Não há caminho alternativo para irmos à presença do Senhor. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. A nossa vida deve ser pautada por esse objetivo. Muitas são as estradas, muitos são os caminhos, mas os caminhos do Senhor são inigualáveis. Os caminhos do Senhor são únicos. Os caminhos do Senhor devem ser motivo da nossa máxima atenção. Nós estamos diante de uma passagem que traz à luz uma figura inigualável, a do profeta Elias. Este é o primeiro dos profetas, não que antes dele não houvesse quem fosse instrumento de Deus para proclamar a sua palavra, mas com esse destaque, com esta magnitude, é Elias uma espécie de mentor,
uma espécie de patrono da escola de profetas. E de fato havia uma escola que ele dirigia e que formava profetas, aqueles que eram chamados discípulos dos profetas. E ele é uma figura eminente, um indivíduo que não passava batido nos ambientes em que se achava. Tinha uma verve muito forte, o seu discurso impressionava as autoridades e o povo em geral. Bem conhecemos a história que está narrada no capítulo 18, que segue ao que lemos, em que ele enfrenta sozinho 400 profetas de Baal, que pretendiam entronizar no lugar de Javé aos Baalins, e ele então prova que o Senhor é Deus, que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Imaginava ele que estava realmente sozinho, mas Deus havia preservado muitos que não haviam dobrado os seus joelhos a Baal, e ele então tem um ministério muito intenso e muito forte para forjar no coração daqueles que ainda seguiam ao Senhor os caminhos do Senhor. Mas nós vamos observar nesta apresentação do profeta um enfrentamento muito forte dos caminhos do Senhor na sua vida. E eu diria já de início que aqui nós temos um relato da nada fácil vida do profeta Elias. Não que a vida de Jeremias tenha sido mais fácil, ou a vida de Isaías, ou de Ezequiel, ou dos profetas menores, e de tantos outros que sequer tiveram um livro escrito nas Sagradas Escrituras. Mas de fato nós observamos quão difícil era a vida desse profeta, porque ele seguia os caminhos do Senhor, porque ele acompanhava as sendas da verdade e da justiça, porque ele queria trilhar no caminho retilíneo do Senhor. E nós vamos observar aqui na análise desse texto umas lições muito preciosas acerca dos caminhos do Senhor. A primeira delas é que os caminhos do Senhor definitivamente não são os nossos caminhos. O profeta Isaías já nos alerta a esse respeito, quando ele diz lá no capítulo 55, mesmo texto em que traz à lume aquela expressão tão querida: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E logo a seguir se diz: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos se elevam muito aos caminhos de vocês. Mas quando a gente vê isso ao vivo em cores, quando nós vivenciamos esta realidade na própria vida, então nós atinamos que de fato os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Ou por outra, muitas vezes o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir e de reagir, a percepção que temos do que está em redor difere muito da percepção de Deus acerca das coisas. Se não vejamos isso na vida do próprio Elias. O que Elias tinha que fazer? Proclamar a palavra de Deus, anunciar os caminhos do Senhor. E neste caso, ele tinha que estar perante o rei Acabe, o rei que havia contraído matrimônio com uma esposa absolutamente pagã, eivada de percepções controversas. A rainha Jezabel tinha uma família completamente fora dos caminhos do Senhor, e na presença do rei ele tinha que proclamar a seguinte palavra: ia ficar sem chover muito tempo na face da terra. A escassez de chuva traria perda das colheitas, não haveria nem como plantar, anos a fio, haveria um déficit muito grande na produção, no comércio, manufatura, haveria uma queda vertiginosa de toda a economia do país. Eu muitas vezes tenho tido o privilégio de ir perante autoridades governamentais, legislativas, umas judiciárias, e nunca me furto, sempre com a vênia daqueles que têm o comando de fazer uma oração, de pedir a bênção de Deus pelos governantes,
de orar em favor da nação. E via de regra a nossa oração é no sentido da prosperidade, é no sentido de que possamos ultrapassar as dificuldades que estamos vivendo, é sempre vislumbrar um terreno mais esperançoso, mais cheio de augúrios, um anelo de tempos mais positivos. Deus até hoje nunca me orientou a, perante um governante, orar nos termos de Elias, graças a Deus. E seria muito difícil fazer uma oração de imprecação, fazer uma oração que ao mesmo tempo fosse uma espécie de exposição dos caminhos, dos juízos de Deus sobre a nação. A nada fácil vida do profeta. O caminho do Senhor para ele não era um caminho simples, não era um caminho mais tranquilo, mais cheio de encômios e aplausos. Isto posto, ele deve esconder-se, porque a sua palavra foi muito forte, e logo a seguir, então, a escassez de água se fez acontecer, a época das chuvas não se tornaram palpáveis, a chuva não veio, e ele começa a ser perseguido. Então o que se tem aqui na narrativa é que ele tem que viver escondido. Coisa difícil um profeta ficar escondido, coisa terrível um pregador não aparecer em público, coisa horrenda o pregador não ter um microfone para poder falar. Nós gostamos de microfone, né, meus colegas? Ele tinha que ser um profeta escondido. Os caminhos do Senhor não são muitas vezes os nossos caminhos, e então ele também é vítima da escassez. Mas o Senhor vai dizer: você não vai morrer de sede, não vai morrer de fome, eu já provi tudo para você. Você vai ser descedentado com as águas de uma torrente, no caso aqui a torrente do Querite, e você vai ser alimentado com o que os corvos vão trazer para você. Bom, né? Fácil, né? Você ficar bebendo de uma torrente que vai se escasseando, de fato se escasseou completamente, do que animais viessem a trazer. Haja fé, haja coração disposto a esperar dia a dia o maná do Senhor, e não como a gente que abre a despensa e não sabe bem o que é que vai fazer de comida, porque tem muita opção, ou abre a porta do guarda-roupa e fica em dificuldade de escolher que roupa vai usar, porque temos muitas roupas e temos a coragem de dizer que não temos roupa para sair de casa, quiçá para ir na igreja. Esse era o profeta que vivia nestes tempos difíceis, mas absolutamente nos caminhos do Senhor. Mas aí secou a fonte, os corvos parece que tinham uma agenda diferente para outros lados, então o Senhor diz assim: fica tranquilo, a partir do verso 8, eu vou te sustentar, com uma viúva pobre, que só tem um filho menor de idade ainda. Haja fé. O Senhor podia dizer: eu vou te levar para casa de um rico, né? De alguém que tem subsistência para os seus empregados, e você vai ser mais. Não, você vai ficar sendo sustentado por uma viúva que tem um tantinho assim de farinha em casa, que só dá para uma refeição. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, mas ele é sustentado, o Senhor não falta para com ele, e então vai superando esses períodos tão escassos. E a narrativa bíblica nos alcança lá no versículo 17 para dizer um novo episódio agora, em que aquele único filho da viúva adoece, doença terminal, vem a óbito. Então ele tem que tratar agora do coração amargurado da sua mãe, que diz nesses termos: que te fez, ó homem de Deus? Vieste a mim trazeres à memória a minha iniquidade, e por causa da minha iniquidade matares o meu filho. Veja tanto de coisa que ela puxa agora do arquivo oculto para a transparência, em que ela está sobrecarregada de pecados, e que parece que isso agora vem a lume com o passamento do seu filho, e tudo é angústia e dor, e ele tem que tratar com isso. Mas como se não bastasse, Elias não tem que tratar apenas o coração amargurado da viúva, mas tem que tratar o coração amargurado dele. Versículo 20, ele clama ao Senhor nesses termos: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste-lhe, matando-lhe um filho.
O profeta que é sustentado, que é provido pela bondade de Deus em situações tão extremas, ele nesse momento não deixa de abrir o seu coração e mostrar certa amargura. Mas era preciso tratar de tudo isso. Meus irmãos, nós estamos fazendo esta análise, esta avaliação da narrativa bíblica para reforçar esse argumento. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, mas os caminhos do Senhor são maravilhosos. Os caminhos do Senhor são verdade. Os caminhos do Senhor são justiça. Os caminhos do Senhor são salvação. Nós também podemos avançar para o Novo Testamento e nos depararmos lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, quando o apóstolo para serem participantes da aliança eterna de Deus, mas Cristo é aquele que nos conduz ao Pai. E isso é o que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Esta é a diretriz da palavra de Deus. Por isso, quando Elias recebe a palavra do Senhor, dizendo, faz assim, faz assado, e ele assim o faz, nós não podemos fazer-nos de ouvidos moucos, quando a palavra de Deus diz assim, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, somente por meu intermédio, vocês chegam à presença do Pai, porque este é o caminho verdadeiro, este é o caminho que nos conduz à presença salvadora e redentora do Senhor. Terceiro e último lugar, os caminhos do Senhor nos levam a proclamar a verdade. Sabedores de que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, que muitas vezes a nossa forma de enxergar a realidade é absolutamente equivocada e precisamos atinar com os caminhos do Senhor mais perfeitos, mais absolutos, mais altíssimos, nós então andamos por eles e chegamos à presença do Senhor. Mas é a partir desta companhia, a partir desta presença, que nós estamos aptos a anunciar, a pregar, a proclamar a verdade de Deus. E nós retornamos para o texto que estamos meditando, porque ele vem nos conduzindo em tantas experiências tremendas, episódios que por si só falam de lições tão preciosas, como aprender a confiar na provisão de Deus em meio à escassez, a pronunciar a palavra de Deus com a tamanha ênfase que Elias pronunciou diante do rei, com todas as consequências que poderiam advir disso. Mas é tremendo que do episódio do óbito daquela criança, do tratamento do coração amargurado da mãe, do próprio profeta, ao final o Senhor faz um milagre. Aquela criança volta à vida. O profeta pode entregar a criança aos auspícios, aos cuidados da sua mãe. E esta mulher apenas se pronuncia nesses termos: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Ah, como é importante que não só os pregadores que se revezam nesse púlpito, mas esta amada congregação, quando recitam versículo, quando pronunciam a mensagem, quando escreve algo para comentar o texto bíblico e posta nas redes sociais, quando tem a oportunidade de entregar o Evangelho a uma alma perdida, quando pode anunciar a palavra do Senhor onde quer que seja, da outra ponta as pessoas possam conferir e dizer: a palavra do Senhor na tua boca é a verdade, e serem impactadas por isso, e terem os seus corações alcançados pela mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é a verdade, o Evangelho que proclama o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A nossa salvação não reside num novo patamar de melhoria social e econômica. A nossa redenção não se esconde por alcançarmos uma estabilidade política. A nossa redenção se encontra na pessoa do Salvador Jesus. Se os dias forem melhores, muito que bem. Se eles forem
da mesma sorte como estão sendo, não há problema. Se eles piorarem, nós sabemos em quem temos crido e estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. De tal sorte que, andando nos caminhos do Senhor, nós estaremos sempre sendo os pregoeiros, os anunciadores, os proclamadores da santa verdade do Senhor. Andemos, pois, nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos ouvir o coral, enquanto os oficiais estarão se achegando à mesa para participarmos da ceia do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23. A Eucaristia, historicamente falando, ela é instituída no Novo Testamento, teologicamente falando, mas
a presença daquele que a instituiu, ela é eterna. Historicamente falando, um dia Jesus se reuniu com seus discípulos na Páscoa e instituiu uma prática que seria característica da igreja que ele estava edificando. Mas, muito tempo antes, Davi, por exemplo, já sabia que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Não falta a alegria, não falta a tristeza. Acabamos de ouvir isso. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Não falta o medo, não falta a angústia, não falta nada. O Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Mas a mesma intensidade, na mesma verdade, ainda que. E foi isso que Jesus falou para os seus discípulos lá na mesa. Ainda que no mundo vocês tenham aflições, ainda que no mundo dias difíceis venham marcar a história da igreja, ainda que a igreja quase acabe por conta da perseguição que vai vir depois, eis que estou convosco todos os dias. Então todas as vezes que vocês se reunirem, lembrem-se disso. Nos ajuntarmos ao redor da mesa em memória do Senhor não é para a gente se lembrar de um ritual litúrgico, é para nos lembrarmos de que bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias, porque há uma nova aliança, um novo tempo, uma presença perene no nosso meio, que é o Espírito Santo de Deus, que nos traz à memória o Cristo que não padeceu na cruz, que não foi encerrado no sepulcro, mas que vive pelos séculos dos séculos e que dá sentido à igreja. É a mesa que reúne o pobre, é a mesa de um pedaço de pão e um cálice. Somos todos pobres, mas ao mesmo tempo é a mesa de um banquete, não porque mata a fome do corpo, mas que revela que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque são fartos pela presença de Deus. Nós precisamos trazer isso à memória nessa manhã, queridos. A presença de Deus é tão abundante no nosso meio que o ato litúrgico fica desse tamanho, mas a presença de Deus enche a nossa vida de tal maneira que nós podemos olhar para o lado e chamar: meu irmão, eu vejo Cristo na sua vida. Bendito seja o Senhor pela sua vida, pela comunhão, pela igreja, pela presença do Cristo vivo em nós, por nós e através de nós, porque Ele é o nosso pastor, porque Ele está conosco. Eu quero convidar você, se você puder, fique de pé no seu lugar, e se não for muito difícil, estenda as suas mãos para quem está do seu lado. Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus por esse banquete espiritual, por essa presença maravilhosa de Jesus no nosso meio, consagrando as nossas vidas a Ele e clamando para que Ele nos revele o verdadeiro sentido dessa mesa. Pai Santo e querido, em nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor nos proporciona mais uma vez esse encontro. Somos pobres, somos miseráveis, mas Tu és um Deus que supre, ó Deus, a nossa miserabilidade na Sua infinita graça, e a nossa pobreza na Sua justiça, e a nossa carência em toda forma no Seu imenso amor por nós. Nós Te louvamos, ó Deus, porque a Sua presença é tão real quanto o ar que nos mantém vivos aqui. Ó Deus, nós Te louvamos porque a Tua presença nos une, pessoas diferentes, histórias diferentes. Aliás, diferenças não faltam entre nós, mas por um instante somos todos um só corpo em Ti, ó Deus. E nós Te louvamos por essa comunhão, pela comunhão da Tua presença, porque somente o Senhor, e somente andando nos caminhos do Senhor, isso é possível. É porque o Senhor tem nos conduzido pelos teus caminhos, que cá estamos nós mais uma vez clamando: aceita a nossa oferta, aceita a nossa vida, visita o nosso coração, Senhor, através da Eucaristia. Visita-nos, ó Deus,
nós nos dedicamos a Ti, nós consagramos esse momento litúrgico a Ti, ó Deus, para que ele não se resuma no ato que o fazemos aqui, ó Deus, mas que ele possa penetrar profundamente na nossa alma, no seu sentido verdadeiro, a Tua presença maravilhosa no nosso meio. Nós oramos nas palavras que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e repartiu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, esse é o meu corpo entregue por todos vós. E assim nós tomaremos nesse momento, em memória do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor que depois de ter tomado o pão, o Senhor Jesus também tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice
da nova aliança do meu sangue. Nós entendemos que o que nós fazemos aqui é uma bênção, a liberdade que temos nesse lugar. No entanto, os elementos que estão aqui à frente simbolizam uma coisa que o nosso Senhor fez por nós. Ele deu a sua vida, Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso. Há muitos lugares do mundo que, ao olhar para esses elementos, eles entendem realmente o que significa doação. Nós ouvimos ontem no Converge o testemunho de um irmão que teve que fugir do seu país para poder confessar e viver a sua fé em Cristo. Abandonou a sua empresa, abandonou a sua família, rejeitado por ela, abandonou a sua casa e tudo quanto ele tinha. Nós estamos tão tranquilos aqui no nosso país, louvamos a Deus por isso. Nós não conseguimos talvez ver sofrimento nesses elementos, mas em muitos lugares do mundo, quando uma mesa como essa é posta, eles se lembram daquilo que Cristo fez. Há uma história lá do passado dos irmãos morávios, em que os jovens, ao saírem para o campo missionário, sabiam que era só uma viagem de ida, que nunca mais veriam seus familiares, nunca mais retornariam ali para a sua igreja. E quando as pessoas choravam, eles no navio gritavam para que o Senhor receba a glória, a recompensa pelo seu sacrifício. Ou seja, aqueles que muitos passam hoje e que nós temos o privilégio de não precisar passar, mas nós reconhecemos, de como ouvimos hoje, que no mundo nós teremos aflições, mas o desafio é para que a gente não desista de caminhar. Essa mesa é posta para que nós também nos lembremos de que o Senhor Deus habita em nós, Ele caminha conosco, Ele deu a sua vida para que eu tivesse vida e estivesse aqui. Que nós possamos nesse momento em que nós nos unimos nisso, entender que Cristo continua presente em cada momento da nossa vida, de forma especial nesse lugar em que nós declaramos mais uma vez que Ele é o Senhor das nossas vidas. Portanto, tomemos do cálice.
preciosas, bens terreais. Qual é o adorno desta vida? É o amor, é o amor. E esta mesa do Senhor nos aponta para o maior amor. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus. O Senhor nos amou a ponto de doar-se por nós. Agora devemos responder com amor, porque a única forma de pagar o amor é com amor. Não há recursos, não há qualquer tipo de esforço, de obra humana que pague o amor, senão responder a ele com amor. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino 178, a segunda estrofe só as mulheres, a terceira estrofe só os homens, a primeira e a quarta cantaremos juntos. objetos do teu amor, Senhor. Amor inigualável, incomparável, amor que nos acolhe a todos, amor que nos traz redenção, amor que nos purifica, nos perdoa, amor que nos constitui em família de Deus, em povo chamado pelo teu nome, amor com que nos amamos uns aos outros. Permito a Deus que a nossa vida possa sempre transmitir este amor, as várias instâncias em que vivermos, por onde andarmos, Senhor,
estejamos esparzindo este amor. Sejamos, ó Deus, pregoeiros desta palavra, do verdadeiro amor de Deus, que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Despede-nos desta hora, desse tempo de comunhão contigo e uns com os outros, na dispersão dos teus filhos, sigamos também sempre nos teus maravilhosos caminhos. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito, repouse sobre vós, convosco permaneçam hoje e para sempre. Amém. Sim.